eu tinha no meu coração para falar sobre adoração pessoal, porque o Senhor, Ele tem algo a manifestar na vida de cada membro do corpo de Cristo, através da adoração pessoal. A adoração pessoal é o dom da presença de Deus. E Deus, Ele se manifesta de uma maneira diferente quando nós estamos a sós com Ele, quando nós entramos em adoração pessoal, ali no nosso quarto, por um momento, 1 hora, 2 horas, 3 horas, eu não sei, mas o Senhor nos envolve de tal maneira que a nossa alma ela fica envolvida pela presença de Deus, e quando nós continuamos a adorar o Senhor, é instalado sobre nós uma unção geográfica, e aonde nós formos, essa unção geográfica estará nos acompanhando. E quando fala-se de unção geográfica, nós lembramos de alguns homens de Deus que eles levavam essa unção, essa presença aonde eles iam, né? Como Charles Finney, quando ele entrou numa fábrica, as pessoas caíram de joelhos, convencidas de pecado, só pela presença dele e a unção que estava sobre ele. Então esse povo era tomado de um convencimento. O Espírito de Deus, ele veio para convencer o homem do pecado, ele veio para glorificar a Cristo, ele veio para nos guiar a toda a verdade, ele veio para nos ensinar todas as coisas, ele veio para nos anunciar as coisas que haviam de vir, de acontecer. É uma das funções do Espírito Santo de Deus. Então, a adoração, ela traz sobre nós uma unção, uma presença de Deus, diferente da oração em outras línguas. É como nós vimos, as chaves espirituais para o andar no Espírito, para o viver no Espírito, o andar no Espírito, que é a oração em línguas. Então, a oração em línguas é uma chave que destrava uma porta. E a adoração pessoal é uma chave que destrava uma outra porta. A meditação na palavra é uma chave espiritual que destrava uma outra porta. Então cada um tem a sua função, cada um tem o seu fruto, cada um tem uma manifestação de Deus para as nossas vidas. E a adoração pessoal, ela é o dom da presença de Deus. Mas a boca, ela fala do que o coração está cheio. Então eu não vou me deter esse tema e vamos dar liberdade ao Espírito de Deus para estar ministrando aos nossos corações. E na semana passada falamos sobre a oração em línguas, as variedades das línguas. As variedades que são línguas com interpretação, que é equivalente à profecia, que edifica a igreja, língua com interpretação. Falamos também sobre línguas como sinal para os incrédulos, que foi aquela manifestação no dia do Pentecoste, quando os discípulos estavam reunidos no cenáculo e o Espírito Santo veio sobre eles e eles passaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo concedia que eles falassem. Então foi algo sobrenatural. Mas só que eles falaram e uma língua que eles nunca estudaram, que eles não conheciam na época, que foi traduzida para 16 nações, aproximadamente 16 nações escutaram no próprio idioma. Então foi uma manifestação sobrenatural. O Espírito Santo é quem concedeu o falar em outras línguas. Eles falaram em outras línguas de tal maneira que as pessoas entendiam na linguagem materna de cada nação. Falamos também de línguas que se estendem aos gemidos intercessórios, que é um tipo de intercessão profunda em Deus, onde nós intercedemos por pessoas, somos levados a interceder por nações, somos levados a interceder por um doente em leito de morte, com gemidos intercessórios. O Espírito Santo, ele procura pessoas que estejam abertas para esse tipo de manifestação, e para que venhamos manifestar, o Espírito venha manifestar, nós temos que nos entregar diariamente ao Senhor, hora após hora, após hora, após hora, orando no Espírito Santo.
orando no Espírito Santo. E aí vamos tendo a sensibilidade, vamos entrando em outras regiões no Espírito, onde o Espírito Santo acha um ambiente propício para manifestar um ambiente, um vaso, alguém, para que ele manifesta gemidos intercessórios. Ele use você para interceder sobre alguma situação determinada. E nós falamos também sobre línguas sem interpretação, que é aquela língua que, quando eu falo a Deus orando em outras línguas, eu não estou falando com homens, visto que ninguém o entende, e em espírito eu falo mistério. Então essa língua é que nós vamos aprofundar nela. Essa língua, ela vai falar, esse tipo de linguagem sobrenatural, ele vai falar de uma obra do Espírito Santo dentro de nós, de dentro para fora. É uma obra que a religião não pode fazer. É uma obra que as regras não podem fazer. É uma obra que os conceitos humanos não podem fazer. É uma obra que linguagem de palavras persuasivas e de sabedoria humana não pode fazer. É uma obra no interior do homem. Porque o espírito do homem é a lâmpada do Senhor, pela qual ele esquadrinha todo o nosso ser, o nosso espírito. Então a oração em línguas, ela vai trabalhar por dentro. E aí, irmãos, eu tenho meditado bastante na obra do pastor Dave Robertson, na obra do pastor Kenneth Reagan, na vida do pastor Heber, nas ministrações. E Deus tem dado beber da fonte, Deus tem dado beber do conhecimento, Deus tem dado beber da unção. E o Espírito de Deus, ele vai fazer isso conosco. Então o que acontece, irmãos? É como Deus, na eternidade, ele criou os céus e a terra. Em algum lugar da eternidade ele parou e começou a criar o céu e a terra. Porque Deus, ele é antes da criação. Ele não tem começo e não tem fim. No meio da eternidade, algum ponto da eternidade, ele criou os céus e a terra. Como diz a palavra do Senhor, no princípio criou Deus os céus e a terra. Ali não fala do princípio da vida de Deus, porque Deus sempre foi, sempre será. Ele é de eternidade a eternidade. Então, no princípio da criação, criou os céus e a terra. A terra estava sem forma e vazia, e o Espírito de Deus estava ali com Deus. O Espírito estava ali, Deus estava ali, a palavra de Deus estava ali, o grande Logos, Jesus de Nazaré, a palavra. E ali naquele momento, Deus, ele estava criando o céu, criando a terra, criando o firmamento, criando as estações, criando os astros para governar o dia, o outro para governar a noite. E antes disso, Deus já tinha planejado a minha vida, Deus já tinha planejado a sua vida. Mas quando ele concluiu a criação da terra, ele falou: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Uai, pastor, não há uma contradição nisso? Se você diz que Deus, ele criou o céu, a terra, o mar, ele criou as plantas, ele criou toda a vegetação, e depois de tudo feito, ele diz: agora façamos o homem à imagem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Não há uma contradição? Não, queridos irmãos e amados. Eu estou deixando o script da adoração, vamos entrar no rema do Espírito Santo, porque ele diz que nele fomos predestinados em amor para sermos santos e irrepreensíveis antes da fundação do mundo. Nós fomos predestinados em Cristo Jesus para andar em santidade, para andar em amor, para sermos irrepreensíveis. Nós fomos criados em amor antes da fundação do mundo. Antes de Deus ter concluído a criação, na mente de Deus, ele planejou a mim, ele planejou a você, ele planejou o Joãozinho, ele planejou aquele irmão que está lá na fazenda, no meio do rio, no meio da roça, mas ele planejou também a vida de um grande empresário que está no centro de uma grande metrópole. Ele planejou as nossas vidas. E naquele planejamento, Deus, ele viu a queda do homem. Como Deus viu? Porque a Bíblia diz em 1 Pedro que não fomos comprados nem por ouro, nem por prata, nem por coisa corruptível desse mundo, mas pelo sangue de um cordeiro, sem defeito e sem mácula,
conhecido antes da fundação do mundo e manifestado agora por amor de vós. Então lá em 1 Pedro diz isso. 1 Pedro fala que nós fomos resgatados, o Cordeiro foi sacrificado, Jesus, propriamente dito, 1 Pedro 1,23, que ele fala que fossem regenerados não de semente corruptível e mediante a incorruptível. O 19 ele fala, pelo precioso sangue como que de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Então o que acontece, irmãos? O que acontece? É o 19, é 1 Pedro 19 que fala. Então o que acontece? Que Deus nos planejou antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, Deus viu a queda do homem. Deus amou o mundo de tal maneira que antes da fundação do mundo, Ele já tinha enviado a Cristo na mente dele. Ele já tinha enviado a Cristo, o sangue já tinha sido derramado, a humanidade regenerada para o louvor da glória do Senhor. E nesse planejamento, quando Deus diz, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança, Ele viu você. Ele viu você. E no Salmo 139 diz que existe um livro. E nesse livro estão registrados todos os dias da sua vida, da minha vida. Então, cada dia da sua vida é registrado. É um plano perfeito de Deus para você. É um plano perfeito de Deus para mim. Então está registrado esse dia. O Pai, Ele planejou tudo isso. O Filho, Ele executou tudo isso. E o Espírito Santo veio trazer a revelação desse plano aos nossos corações. Então o que acontece? A parte inicial desse plano é nós aceitarmos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. A outra parte entra numa experiência subsequente à salvação, que é o batismo no Espírito Santo. Então a primeira experiência, você é salvo, você aceita Jesus, você é regenerado, você se torna uma nova criação em Cristo Jesus. Você entra na posição de justificados, pois mediante a fé temos a paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Você entra numa posição onde você se une ao Senhor e se torna um só espírito com Ele. É a divindade habitando em você. Aí cumpre-se aquela palavra que somos herdeiros, co-herdeiros da natureza divina. É o Pai habitando em você pelo Espírito Santo. É Jesus Cristo habitando em você pelo Espírito Santo. É a palavra de Deus habitando ricamente em você. É o Espírito de Deus habitando em você. Deus tabernaculou no homem. Ele não anda mais no tabernáculo, ele anda agora dentro do homem, e agora você é nada mais, nada menos do que o templo e santuário do Deus vivo. Deus habita em você. E aí, quando você recebe a salvação, você recebe a Jesus Cristo, você recebe toda essa revelação, há uma experiência subsequente que é o batismo no Espírito Santo. É um revestimento de poder. Há uma diferença muito grande, como já foi dita pelo pastor Alexandre, como já foi dita por outros pastores, que há uma diferença entre o Espírito dentro e o Espírito sobre. O Espírito dentro é Ele fazendo morada em você. É aquela palavra que Jesus diz à mulher samaritana quando diz assim, quem beber dessa água que eu lhe der, nunca mais terá sede. É uma fonte a jorrar para a vida eterna. É a vida eterna entrando em você. Uma vida que não tem começo, uma vida que não tem fim. A vida zoe de Deus dentro de você. Então o que acontece? Você recebe essa vida, o Espírito Santo dentro de você. Mas Jesus fala, recebereis poder ao descer sobre. Então sobre é como Deus manifestou em Sansão. O Espírito do Senhor veio sobre Sansão e ele despedaçou um leão, ele matou um urso, ele feriu 1000 filisteus com a queixada de jumento. O Espírito do Senhor veio sobre Saul e ele enfrentou os filisteus com o exército de Israel e teve a vitória. O Espírito Santo vinha sobre. Essa expressão, ela indica o poder de Deus manifesta nas nossas vidas. Então o que acontece? Acontece que quando você aceita Jesus,
você tem direito a receber um revestimento de poder, o batismo no Espírito Santo, com a evidência de falar em outras línguas. Então o Espírito Santo vem e você passa a falar uma linguagem sobrenatural. Por que que você passa a falar essa linguagem sobrenatural? É porque nós não sabemos orar o plano de Deus perfeito para nós. Nós não estávamos lá na criação. Quando Deus Pai sentou na cabeceira da mesa, o Espírito Santo sentou ao lado, Jesus sentou ao outro. Vamos planejar o mundo, vamos planejar o homem, vamos planejar a criação. Nós não estávamos lá. Nós não estávamos lá. Deus, ele planejou tudo e Jesus executou a obra, mas aquele que haveria de revelar esse plano, o Espírito de Deus, estava lá. O Espírito Santo estava presente e ele é a única pessoa capaz de revelar na minha vida individual, como Isaías Barbosa Pacheco, como Ariston Júnior, como Ana Durães, como Milton Emídio, como Maristela, como Ana Lúcia. Individualmente o Espírito de Deus, ele estava ouvindo o meu nome lá, estava ouvindo o seu nome lá, porque Efésios capítulo 1 diz que fomos predestinados, chamados, antes da fundação do mundo. Ele nos chamou, ele nos elegeu em Cristo Jesus e em amor. Então ele estava lá, e é ele que vai falar esse plano. E a Bíblia diz que nós não sabemos orar como convém. Tampouco sabemos orar sobre o nosso plano, sobre a nossa chamada individual. E para isso o Senhor, ele colocou uma linguagem sobrenatural, a oração em outras línguas. O Espírito Santo, ele veio, ele pegou, batizou o homem, colocou uma linguagem sobrenatural na vida do homem. E o que acontece, irmãos? Romanos 8, 27, 28 diz que o Espírito Santo, ele sonda os nossos corações. O Espírito Santo sonda os nossos corações. O Espírito Santo sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede por nós. Então, quando o Espírito Santo sonda os nossos corações, ele sonda com a intenção, presta atenção, irmãos, de remover tudo que é contrário à vontade de Deus Pai, o edificador. O Espírito Santo sonda o nosso coração, o seu coração, o meu coração, com a intenção de remover tudo que é contrário à vontade de Deus, o seu Pai, o edificador. Então o Espírito Santo, ele vai sondar os nossos corações. Ele ora o plano perfeito de Deus no nosso espírito, para que nós não somente venhamos a conhecer a quem eu sou chamado, mas também como eu vou fazer e realizar esse chamado no momento perfeito, na vontade perfeita e debaixo do poder de Deus. Então o Espírito Santo, ele vem sondando, ele colocou essa linguagem sobrenatural. Irmãos, eu não entendia, mas nesses dias eu entendi algo, que há uma transferência dessa linguagem. Até então, eu sei que eu recebi da parte de Deus a oração em línguas, os irmãos receberam da parte de Deus, especificamente do Espírito Santo, a oração em outras línguas para edificação pessoal. Cada um de nós recebemos uma língua que não falamos a homens, que o homem não entende, mas uma linguagem em mistérios, segredos divinos que a mente humana não tem capacidade de compreensão. Nós recebemos isso e foi feita uma transferência. Irmãos, se não houvesse uma transferência, o Espírito Santo é que iria fazer a oração por nós. Mas como o Espírito Santo não faz essa oração, ele apenas criou essa oração e nós é que oramos, é porque houve uma transferência. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 14, diz que quando falamos em uma língua desconhecida ou em línguas estranhas, a Bíblia diz que o nosso espírito ora bem, ou o nosso espírito ora de fato, ou na versão da linguagem de hoje diz, o nosso espírito estará orando, mas a nossa inteligência não tem parte nisso. A nossa mente fica infrutífera.
a nossa mente não entra em operação, a nossa alma não entra em operação, é o nosso espírito orando. Os irmãos estão entendendo? É por isso que Paulo diz, pois aquele que fala em outra língua, quem está falando não é o Espírito Santo. O Espírito Santo apenas criou essa língua no espírito humano daquele. Aquele que fala em outra língua é uma pessoa falando. A palavra de Deus diz que todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas. Quem? Eles. Eles quem? Atos capítulo 2, versículo 4 diz que foram os discípulos que estavam reunidos no cenáculo. Eles falavam. O Espírito Santo apenas criou essa linguagem e concedeu com que eles falassem. Houve uma transferência dessa língua, dessa linguagem. Então o que acontece? O Espírito Santo criou a linguagem sobrenatural no nosso íntimo, no nosso espírito. Uma transferência de linguagem e autoridade acontece da pessoa do Espírito Santo para o nosso espírito, irmãos. Isso é uma maravilha. Ele criou, nos deu autoridade para falar essa língua, uma língua que nós não entendemos. Então é uma transferência divina que vai capacitar a cada um de nós como membro individual do corpo de Cristo nessa terra para orar em línguas com a autoridade de Deus. Amém? Então essa linguagem, ela foi criada para que cada membro individual do corpo de Cristo. Quem que é membro individual do corpo de Cristo? É o João, é a Maria, é a Charlene, é a Giovana, é o Isaías, é o Milton, é a Ju, é a André, é a Maristela, pastora Ana, pastor Sidney. Individualmente, um por um, recebeu essa linguagem sobrenatural, recebeu essa transferência, recebeu a autoridade para falar essa linguagem. E você recebeu essa linguagem. Se não houvesse transferência, era o Espírito Santo que faria essa oração por nós. Mas ele não ora, ele pega e transfere para nós. Ele dá autoridade para que nós venhamos orar o plano perfeito de Deus. E aí, irmãos, o que acontece? Acontece que nós podemos falhar, mas a terceira pessoa da Trindade, ele não. Ele cria a oração, os dois integrantes da Trindade, o Pai e o Filho, respondem essa oração e nós temos um plano à prova de fogo. Então, irmãos, quando você para orar, em outras línguas, e ora após hora, após hora, após hora, após hora, após hora, Deus vai começar a fazer um processo de mudança dentro de nós. Deus vai começar a fazer um processo de mudança. Ele vai mexer com o nosso caráter. Ele vai trazer conhecimento. Ele vai trazer revelação. Deus, ele vai trazer muita revelação. Deus vai trazer edificação. Nós seremos edificados na santíssima fé à medida que nós oramos no Espírito Santo. Agora, irmãos, essa linguagem de oração em outras línguas, ela tem tudo a ver com os dons espirituais e as operações de cada dom espiritual. A oração em língua é a porta de entrada para os dons espirituais e todas as operações do Espírito Santo. Nesse momento não tem como eu entrar nesse assunto, porque é um assunto muito extenso. Mas o Senhor, Ele nos dá, Jesus Cristo, o Pai planejou um plano perfeito. E Jesus executou esse plano. Jesus estabeleceu dons aos homens, uns apóstolos, outros profetas, outros evangelistas, outros pastores, outros mestres, com o fim de aperfeiçoamento da igreja. Então o que acontece? Ele coloca esses dons. Ele fala dos dons do Espírito Santo em 1 Coríntios capítulo 12, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, dom da fé, dom de curas, operação de maravilhas, profecia, variedade de línguas, interpretação das línguas, discernimento de espíritos. Mas ele fala de um grupo também de oito serviços ali em 1 Coríntios 12, no versículo 27 ao 29, ele vai falar primeiramente apóstolos, ele vai falar profetas, mestres, operadores de milagres. Então, no final, ele coloca variedade de línguas.
variedade de línguas. Então ele coloca variedade de línguas como a base para a entrada de todos os dons espirituais. Porque você pode ser um apóstolo, você não pode ser um apóstolo em 5 minutos. Você não pode ser um profeta em 5 minutos. Há uma preparação de Deus, uma capacitação sobrenatural de Deus, para que no tempo perfeito de maturidade, na plenitude do Espírito de Deus, você venha operar esses dons de ministério. Mas a oração em línguas não, é algo que você recebe imediatamente após o batismo do Espírito Santo. Você estará orando os mistérios de Deus, você vai estar orando o plano perfeito de Deus. Você volta lá naquela reunião com o Pai, sentado na mesa, com o Espírito Santo, com Jesus de Nazaré, planejando a criação, planejando o homem na face da terra, estabelecendo o seu nome, estabelecendo o seu chamado, estabelecendo o seu ministério, estabelecendo a sua provisão, estabelecendo a sua cura, estabelecendo a sua prosperidade. Deus, ele planejou tudo ali, e quando você começa a orar esses mistérios, Cristo, a Bíblia diz que os mistérios, o mistério Cristo, lá em Colossenses capítulo 3, Cristo é o mistério. Colossenses 1, 26, 27 fala que ele é o mistério oculto das gerações e dos séculos. Cristo em vós, a esperança da glória. E quando nós oramos em outras línguas, nós estamos orando esses mistérios, segredos divinos que a mente humana não pode compreender. E à medida que você entra no seu quarto e passa um tempo com Deus ali, você está orando o plano perfeito de Deus para a sua vida. Você imagina o Pai planejando a sua vida. Você imagina Deus planejando, o Filho executando. Jesus veio à terra, ele se fez pecado para que você fosse santo, justificado. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado para que nele fôssemos justificados, fôssemos justiça de Deus. Houve uma troca, uma substituição. Ele foi feito doença, agradou ao Senhor moê-lo, fazendo-o enfermar, para que você seja curado, sarado e são. Ele fez maldito por nós, quando foi pendurado na cruz do madeiro, para que se cumprisse a bênção de Abraão prometida a nós, a saber, o Espírito Santo. Houve uma troca. Jesus executou isso, ele foi o nosso substituto. Ele identificou conosco naquela cruz como pecadores, como malditos, como doentes, como enfermos, como miseráveis, como afastados e banidos da face de Deus. Quando Deus virou as costas para ele, ele bradou em alta voz: Deus meu, por que me desamparaste? Por que Jesus fez isso? Para que fosses curados, sarados, sãos, libertos, abençoados, justos, e que sejamos cheios do Espírito Santo. E o Pai planejou, Jesus executou, e o Espírito Santo veio nessa terra. Ele convenceu o homem do pecado, ele trouxe revelação do Evangelho, ele trouxe uma nova linguagem sobrenatural de oração. Ele criou isso dentro de você, ele criou isso dentro de mim. À medida que eu começo a falar, Dremasto querebraste queriam darabraste querebababasso de queriam darabraste quemanto. Eu tenho autoridade porque o Espírito Santo me deu autoridade para expressar essa linguagem que ele criou dentro de mim, que ele criou dentro de você. Ele transferiu essa autoridade, ele transferiu essa linguagem. E quando você ora, você está orando esses mistérios. Você está orando esses mistérios. Você está orando o plano perfeito de Deus. Você começou a entrar na sala de aula do Espírito Santo. Agora, quando você vai para o seu quarto 2, 3 horas, com o entendimento de que o Espírito Santo criou isso dentro de você, e que o Espírito Santo transferiu isso para você, que o Espírito Santo deu autoridade para você orar em línguas, o tanto que você quiser,
o quanto você quiser, aonde você quiser. E à medida que você faz isso, há um processo de construção no seu íntimo. A palavra edificação é construir, construção do seu chamado, construção da unção na sua vida, construção do ministério. À medida que você se entrega ao Senhor, hora após hora, após hora, após hora, você está fazendo nada mais, nada menos do que exercitar aquilo que Ele criou, aquilo que Ele colocou dentro de você, transferiu para você, aquilo que Ele autorizou você a orar. Então nós não fazemos nada, nós só fazemos abrir os nossos lábios, e aí fica mais fácil você chegar no seu quarto, falar: Pai, o Espírito Santo criou, o Espírito Santo transferiu, o Espírito Santo me deu autoridade, e agora eu vou emprestar meus lábios para orar a oração que Ele criou dentro de mim. É como se Ele mesmo orasse por mim, porque Ele criou essa oração. O Espírito de Deus, Ele criou essa oração. Ele criou dentro de nós uma forma de orar, a oração perfeita, a oração no Espírito Santo. Ele criou. Então, como Ele criou, como Ele colocou, é Ele orando por nós, é o Espírito Santo intercedendo por nós, é o Espírito Santo falando sobre o nosso presente, sobre o nosso futuro, sobre a nossa chamada, sobre o nosso ministério, sobre a sua família, sobre a unção na sua vida. Toda a provisão, todos os recursos do Calvário estão sobre você. Todos os recursos da cruz do Calvário, conquistados por Jesus de Nazaré, é um direito seu como igreja de Cristo na face da terra e como membro individual do corpo de Cristo. É você que mora lá no barraco, que tem só um quarto, mas aquele que mora na mansão, é um direito de todos os membros de Cristo a entrar nessa unção, a entrar nessa oração, a se apropriar da cura como se apropriou da salvação, cruz, apropriar da provisão de Deus, dos recursos necessários de Deus para a sua vida. É você se apropriar de cada uma das suas necessidades supridas em Cristo Jesus. É você se apropriar da saúde, fortalecimento, graça de Deus. Então, quando você entra no seu quarto: Pai, estou aqui só para emprestar meus lábios. Tranquilamente você vai passar algumas horas com Ele, porque você tem consciência. Espírito Santo, o Senhor criou. Espírito Santo, o Senhor transferiu. Espírito Santo, o Senhor me autorizou. Então, eu vou só abrir minha boca e tomar emprestado aquelas palavras que o Senhor já gerou dentro de mim. A oração perfeita que o Senhor fez. O Espírito Santo orando através do nosso espírito, porque Ele criou essa linguagem de oração. E o Jesus, o nosso sacerdote, ali ao lado do Pai, Ele nos representando como homem perfeito, e o Pai ali recebendo essa oração perfeita, nós temos a resposta garantida. Porque essa oração não tem origem na mente do homem, não tem origem da alma do homem. Essa origem é celestial, é uma língua que veio do céu. Por isso que a Bíblia fala que, estando reunidos no cenáculo, línguas repartidas pousou sobre cada um. O Espírito Santo veio do céu. Jesus falou: olha, eu vou para o Pai. Eu rogarei a Ele, Ele enviará um outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. E recebereis poder ao descer sobre. Desce do céu, vem do céu, é celestial, é o Senhor, o Espírito Santo. E Ele vem na sua mão, Ele carrega uma pasta, e nessa pasta, quando Ele abre, há segredos divinos para serem colocados para cada membro do corpo de Cristo que nascer de novo. Ao mesmo tempo que nasce um aqui em Brasília, outro em São Paulo, no Japão, nos Estados Unidos, na Coreia, na Arábia Saudita, na África, o Espírito Santo vai despejando a linguagem sobrenatural de oração em línguas para que os filhos de Deus entrem nos mistérios, entrem na sabedoria perfeita de Deus. Por isso que a palavra de Deus diz: Cristo, onde estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento, é em Jesus. E a hora que nós entramos na oração em línguas, são esses mistérios que nós estamos orando. E quando nós entramos em oração em línguas, hora após hora, após hora, após hora, após hora, após hora, após hora, quando nós estamos orando em outras línguas,
esses mistérios se abrem dentro do nosso espírito, vem a revelação, vem luz de Deus, vem sabedoria de Deus, vem conhecimento de Deus, vem percepção espiritual. E outra coisa, irmãos, a luz vem e as defasagens de caráter da nossa vida são reveladas. Entramos também no processo de mortificação. Deus começa a mexer com o nosso caráter, além da nossa chamada. Então, quando nós entramos na linguagem sobrenatural de oração, o Espírito de Deus, ele começa a trazer o seu chamado à existência. Ele começa a mostrar a você o que está escrito a teu respeito. Onde Deus sentou na mesa, ali Deus estava na mesa planejando o homem. Não que existiria uma mesa no céu, mas é uma figura, apenas uma linguagem, para que haja um melhor entendimento. O Pai sentado na mesa, o Espírito Santo de um lado, Jesus do outro, planejando ali a sua vida individual. E o Espírito Santo, através dessa linguagem sobrenatural, começa a trazer esse plano. A Bíblia diz que no Salmo 139 tem esse livro. Todos os dias da nossa vida está registrado nesse livro. Eu não posso achar um livro só para mim, livro do Isaías Barbosa Pacheco. Não, eu tenho que chegar para o Mestre, o Espírito Santo. A maior autoridade que está na sala da fé, que está nessa conferência online aqui agora, e que está sobre a terra, a maior autoridade para guiar toda a verdade, os membros individuais do corpo de Cristo, se chama Espírito Santo. Não adianta você ir para apóstolo fulano de tal, não adianta você ir para o pastor Isaías, para o evangelista, para o mestre. Deus usa esses homens, mas a maior autoridade para falar da sua vida, do plano perfeito de Deus para você, se chama Espírito Santo de Deus. O interessante é que eu me lembro de uma ministração que diz que o espírito do homem é que conhece as coisas do homem. O espírito do homem é que conhece as coisas do homem. Então, se o pastor Alexandre Trindade e o pastor Sidney quer ouvir falar sobre Isaías, não pode perguntar para minha esposa, porque ela não conhece a mim integralmente. Não pode perguntar minha mãe, não pode perguntar meu pai, porque é o espírito do homem que conhece o próprio homem, o coração do homem. Então ela vai ter que perguntar para mim quem é o Isaías, porque o espírito do homem é que conhece as coisas do homem. Assim também ninguém conhece as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Se você quer perguntar quem é a Ana Durões, vá e pergunte para ela. Se você quer conhecer o Milton Emídio, quem é Milton Emídio? Pergunte para ele. Se você quer conhecer a pastora Giovana Bessô, pergunte para ela. Se você quer conhecer quem é Deus na sua vida, o chamado dele na sua vida, você vai ter que falar com o Espírito Santo. E ele já colocou algo dentro de você, ele criou uma linguagem de oração dentro de você, ele transferiu para você, e ele deu autoridade, te autorizou a orar o tempo que você quiser, a hora que você quiser, aonde você quiser, e você vai descobrir quem é Deus na sua vida. Você vai descobrir pelo Espírito Santo quem é você em Cristo Jesus. Você vai descobrir na sua vida a sua chamada estabelecida em plenitude, acoplada com os dons espirituais. Porque não existe um ministério sem unção, não existe ministério sem os dons acoplados, porque os dons, em 1 Coríntios capítulo 12, a partir do versículo 7, existe ali 9 dons, para equipar os ministérios, o profeta, o pastor, o apóstolo, o evangelista, e assim por diante. Mas, em 1 Coríntios 12, 28, ele vai falar também ali de algumas coisas que nos interessam também. Que você pode dizer no seu coração: ah, mas eu não sou um mestre, ah, mas eu não sou um pastor, ah, mas eu não sou nenhum evangelista. Mas ele fala que, olha só o versículo 27, quem é você? Olha só quem é você, segundo a palavra de Deus. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 27. Ora, vós sois corpo de Cristo. Amém? Então, Alexandre Trindade, você é corpo de Cristo. Aninha, você é corpo de Cristo. Charlene, você é corpo de Cristo. Eclesiastes,
você é corpo de Cristo. Emerson Soares, você é corpo de Cristo. Giovana Pessoa, você é corpo de Cristo. Todo o grupo do pastor Isaías está reunido lá na sala. Vocês são corpo de Cristo. Todo o pessoal que está com o evangelista Milton Emídio, vocês são corpo de Cristo. Júlia e André, você é corpo de Cristo. Maristela, você é corpo de Cristo. Pastor Alisson, você é corpo de Cristo. Pastora Ana Lúcia, você é corpo de Cristo. Rui, Renata, você é corpo de Cristo. Pastor Sidney, você é corpo de Cristo. Você é corpo de Cristo. Aí ele fala, e individualmente membros desse corpo. Irmãos, que maravilha, isso é mistério demais para o homem natural compreender. Como ele pode compreender que eu sou corpo de Cristo e ao mesmo tempo individualmente membro desse corpo? Dromaste quere braço de quere andará, rasto quere andará braste quere mandará braço, rebra bra que tere braço de quere bra que tere andará brababaço. Para tocar as nações ele precisa de uma mão e essa mão é você. Para olhar para os perdidos ele precisa de olhos e os olhos são você. Arabraste quere andará braço de quere mandará braba que tere andará braço de quere andará. Ele quer que você seja a boca de Deus nessa terra. Roste quere andará, braste quere mantere, braste de quere andará. Deus quer usar você para levantar mortos, para levantar paralíticos, para curar cegos, para curar enfermos, Dromantokébia, para libertar da opressão do diabo, para levar o evangelho da salvação. Dremantokébia, rasto queriandará, braste queriandará, bra 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 bra, oram de que terebra so de queriandará, bababá, maraste queriandará, mamamassou. Mas entre naquele lugar. Dremante queriandará, braço de queriandará, braste queriandará, bababassou, onde a revelação vem sobre você. Vem conhecimento, vem luz, vem revelação. É impossível você entrar nesse plano perfeito de Deus sem a revelação, sem os dons do Espírito Santo, sem a unção do Espírito Santo, sem a capacitação do Espírito Santo. Aleluia! Então você é corpo de Cristo, ao mesmo tempo, membro individual deste corpo. Aí ele fala, irmãos, a uns estabeleceu primeiramente apóstolos, segundo lugar profeta, terceiro lugar mestre, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Irmãos, aqui são 8 coisas aqui. Olha, apóstolo, profeta, mestre, operador de milagre, dons de curar, entra o pastor e entra o evangelista. Socorros e governo. Socorros é alguém que Deus deu sabedoria para receber dinheiro, milhares, milhões, bilhões e derramar nos ministérios. Derramar nos ministérios. E governos é a parte administrativa, todo um suporte para que funcione os dons do ministério que Deus estabeleceu na igreja. Não há maior, não há menor, mas há uma diversidade de dons, há diversidade de manifestações do Espírito Santo e em conjunto, em ligamentos bem ajustados, todo o corpo de Cristo, em amor, no mesmo Espírito, na unidade de fé, na visão de reino de Deus e não denominacional, não como entidade religiosa, mas como organismo vivo de Deus na face da terra. Aí nós vamos fazer a obra do Senhor. Aleluia! Aí o corpo de Cristo vai tocar a terra com poder e autoridade. Para isso Deus está fazendo ajuntamento na face da terra. Deus está levantando um povo. Deus está levantando um povo, a igreja, como organismo vivo. Deus está derrubando as placas das igrejas. Deus está derrubando a religiosidade da igreja, para que o pastor, ele, com a igreja local, com a visão de reino, ele não ande só. O profeta é liberado para andar sobre a terra e ministrar no corpo de Cristo. O profeta não vai ficar dentro da denominação trancado especificamente para aquela denominação, para aquela bandeira, para aquela religião. Não.
O profeta ele vai estar liberado pelo Espírito Santo para tocar no corpo de Cristo e ser uma bênção para o corpo de Cristo. O evangelista ele vai estar disponível ao corpo de Cristo. O apóstolo vai estar disponível ao corpo de Cristo. Também ali o profeta, o apóstolo, o evangelista e o mestre vai estar disponível ali ao corpo de Cristo. Por isso, irmãos, eu preciso de vocês, eu não ando só. Eu não sou evangelista, eu não sou apóstolo, profeta, eu não tenho todos os dons. Mas Deus pode mover um evangelista para fazer uma grande cruzada aqui em Samambaia e milhares de pessoas serem salvas. Porque o evangelista veio com a visão de reino, movido pelo Espírito Santo, para servir a igreja em Samambaia. E a igreja em Samambaia envia um mestre lá para Manaus, envia um mestre lá para a África, que ele não vai pensar em dinheiro, ele não vai cobrar nada, ele recebeu um chamado, ele tem um dom, ele recebeu uma graça, uma medida da fé, e ele vai lá, impelido pelo Espírito Santo, para levar conhecimento, para levar luz. Assim é o profeta, assim é o apóstolo, e essa visão de reino ela é maravilhosa. Aleluia! Glória a Deus. Ficou claro, irmãos? Ficou claro porque Deus diz: quão formosos, aliás, quão bom e suave é que os irmãos andem em união. Ficou mais claro esse versículo? Eu não entendi assim, estou entendendo agora, depois dessa revelação de Deus. Porque quando nos unimos, a bênção vem como orvalho sobre o monte Hermon. Amém? Como óleo que desce sobre a cabeça de Arão e desce pela barba. Irmãos, que maravilha! Nós reunimos no Café Sem Troco no sábado. Aí vem o pastor Sidney, a Aninha, a pastora Giovana, e vem ali o pastor Ariston, Alexandre Trindade. Nos reunimos ali, ninguém olha a placa, ninguém olha nada, não olha. A gente vai lá para sentarmos juntos e beber do banquete de Deus no Café Sem Troco. Amém? Vamos lá no Congresso Nacional beber da parte de Deus. Amém? Vamos lá em Manaus, a porta se abrindo, vamos lá servir a pastora Giovana, irmãos. Ela precisa de nós precisamos dela aqui em Brasília. O pastor Ariston precisa de mim, eu preciso do pastor Ariston. O corpo de Cristo. Irmãos, essa unidade é no Espírito. Não tem como nós abrirmos mecanismo. Então, olha, essa unidade não é um ajuntamento humano. Não é uma mobilização humana, ela é espiritual. Nós estamos nessa sala aqui porque é espiritual, esse não é do homem. Então, irmãos, quando nós entramos na oração no Espírito, o que vai acontecer? Deus vai nos unir cada vez mais. E vai ser algo espontâneo. Algo espontâneo. Não vamos forçar amizade com ninguém. O Espírito Santo vai nos ajuntar, irmãos. Como ele diz, congregar-vos-ei de todas as nações da terra. Amém? Então, irmãos, essa é a palavra que Deus colocou em meu coração. Eu ia falar sobre adoração pessoal, mas Deus, é isso que Deus quis para nós. Amém, irmãos? É uma maravilha ter os irmãos, é uma maravilha compartilhar, é uma maravilha sentir essa unção de Deus. Eu estou sentindo a unção de Deus. Eu gostaria de orar junto com os irmãos, amém? Vamos orar, irmãos? Aleluia! Pai, eu te agradeço pela tua unção. Pai, eu te agradeço pela tua palavra. Pai, eu te agradeço pela tua revelação. Pai, eu te agradeço porque o Senhor é bom. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Espírito Santo, o Senhor faz um ajuntamento. Espírito Santo, o Senhor traz unidade. Espírito Santo, o Senhor traz luz, traz palavra. Eu só tenho que agradecer o Senhor. Eu agradeço por cada irmão. O Senhor pode estar abençoando, o Senhor pode estar ministrando, o Senhor pode estar fluindo agora. Drama masse de queriam darabraste de querimam taraste queriam darabras. Dremanto kebe amaraque terebra brabase de queriam darabras. Obrigado, Pai. Libera a unção sobre cada um agora. Em nome de Jesus de Nazaré, sinta nas tuas entranhas a unção de Deus, o fogo de Deus, o poder de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Dra bra bra que teriam dará bra bra basso de andará.